Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, onde nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletimos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus Eterno Pai, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, guia-nos com Teu Espírito, para que nós possamos receber para as nossas vidas e entender as Tuas palavras e a Tua vontade nessas letras. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos lá para o dia de hoje. Nós começamos lá em Deuteronômio 23:1, nós vamos até 25:19. Continuando as leis, o resumo das leis que Moisés falou para o povo, as leis que ele recebeu de Deus. Diz o seguinte: se o homem tiver os testículos esmagados ou o membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes, até a 10ª geração, terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração, terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não o receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor Deus, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Olha que bênção, o Senhor transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, o ama. Nós cremos e confiamos no Deus que é mais forte do que qualquer coisa, mais forte do que qualquer maldição, mais forte. Não há nada além do nosso Deus. Então, do que você tem medo? De que maldição você tem medo? Porque o nosso Deus é o Deus que transforma maldições em bênçãos. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros entre eles. A 3ª geração de edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará e, ao pôr do sol, poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele, para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e se afaste de vocês. Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam a seus senhores. Aqui a Bíblia fazendo novamente a proteção dos escravos, porque os israelitas foram escravos no Egito e por conta disso os escravos têm os escravos na sociedade egípcia, os escravos na sociedade israelita eram tratados de modo diferente. Permitam que eles vivam em seu meio em qualquer cidade que escolherem, e não os oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor seu Deus nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor seu Deus. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros de israelitas, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que fizerem na terra, da qual estão prestes a tomar posse. Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até se saciarem, mas não as levem no cesto. E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las.
Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E, se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o dar a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Um homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Está livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se daquilo que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois que vocês saíram do Egito. Se um de vocês emprestar algo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e lhe der um manto como garantia, não guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor, seu Deus, considerará isso como um ato de justiça. Então aqui vocês percebem que Deus está dando diversas leis para que os israelitas ajam suportando os outros israelitas, de modo que eles sejam um povo e de modo que eles cresçam em conjunto. Não poderiam emprestar com juros, eles não deveriam, se tivesse alguma dívida para ser cobrada, não tirar o sustento da pessoa, se tiver pegar uma manta emprestado, né, alguma coisa que cobre, que esquenta a pessoa, devolver durante a noite para que a pessoa não passe frio. Então você vê atos de justiça sendo feitos para Israel, de modo que o povo, como o povo de Deus, pudesse prosperar. Da mesma forma, nós, como povo de Deus, devemos sempre tomar conta dos nossos irmãos. Mais para frente, lá no Novo Testamento, terão vários mandamentos que dizem para que nós devemos ser generosos para com os nossos irmãos. Nós devemos agir com cuidado para que nós possamos cuidar uns aos outros. 14. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias, antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembrem-se sempre de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou essa ordem. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixe as uvas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes dou essas ordens. Quando 2 pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão que uma pessoa tem razão e a outra está errada.
Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais de 40 açoites seria uma humilhação pública para o seu irmão israelita. Não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela, e eles terão relações sexuais. Desse modo ele cumprirá os deveres de cunhado. Lembrando que até Jesus ele fala sobre esse caso quando vem perguntar para eles o que aconteceria se uma mulher casasse com um homem, ele morresse, o irmão casasse com ela, ele morresse, o irmão casasse com ela, e assim 7 irmãos. Quando morressem, quem seria o marido dela na ressurreição? E Jesus diz que quando nós ressuscitarmos, nós não nos daremos em casamento, nós não nos casaremos. Essa questão de casamento não será uma preocupação para nós. Nós viveremos como os anjos. A nossa preocupação será em adorar ao Senhor, será viver pertinho dele. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará a sandália do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará: é isso que acontece com um homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Desse dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Se 2 israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher, não tenham pena dela. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas. Usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quem engana com pesos e medidas desonestos é detestável ao Senhor, seu Deus, aqui nos chamando para uma vida de justiça, seja em qualquer coisa que nós fizermos, seja nos nossos negócios, seja quando nós lidamos com outras pessoas. Deus sempre diz que é para nós utilizarmos a justiça naquilo que nós fazemos. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos, que ficaram para trás. Não temerão a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhe proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra, que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apaguem a memória deles de debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Lucas 10, do 13 ao 37. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogado cinza sobre a cabeça. Aqui Jesus está dizendo quando os discípulos foram de cidade em cidade para pregar as boas novas, o que aconteceria com aquela cidade que não recebesse os discípulos, que era para eles baterem o pó e não deixarem nem o pó da cidade sobre eles. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano.
Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se, porque seus nomes estão registrados no céu. Isso aqui mostra Jesus dizendo qual que deve ser a nossa prioridade. Não deve ser os feitos e milagres, mas deve ser a salvação que nós recebemos nas nossas vidas. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confirmou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e o desenfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Aqui é interessante porque Jesus mostra que não é o título que a pessoa tem que a faz amar ao próximo. Aqui ele fala do sacerdote, que era alguém que sabia ou deveria saber as leis de Deus de cor e salteado, pois era o trabalho dele. Aqui tinha também um levita. Um levita era aquele que também trabalhava no templo, aquele que trabalhava com as coisas do Senhor, aquele que recebia para que para que a sua vida fosse dedicada ao Senhor. E mesmo esse título não o fez amar ao seu próximo. E também ele diz os samaritanos. Os samaritanos eram um povo que eram excluídos pelos judeus. Eles não eram considerados um povo correto. Quando nós vamos ver a história de Jesus com a mulher samaritana, ela pergunta: uns dizem que temos que adorar Deus em tal lugar, outros dizem que tem que adorar Deus em outro lugar. Onde que nós devemos adorar a Deus? Isso mostra que os judeus e os samaritanos tinham costumes de adoração diferentes. Então, por conta disso, os samaritanos eram excluídos pelo povo judeu. E mesmo assim, mesmo uma pessoa que era excluída, mesmo uma pessoa que era excluída porque os seus atos não eram suficientes para a santidade que aquele povo tinha, ainda assim, essa pessoa foi a que amou o seu próximo. Então, não é o que está por fora, mas é o que está dentro do coração. E nós devemos ser assim, nós devemos, independente do nosso título, independente de como a pessoa é, nós devemos ter um coração disposto a servir ao Senhor, um coração disposto a amar o próximo. Salmo 75, do 1 ao 10. Ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser cantado com a melodia, não destruas. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de tuas maravilhas. Tu disseste: no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Adverti aos orgulhosos:
Parem de contar vantagem. Disse aos perversos: não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. E por fim, Provérbios 12, do 12 ao 14. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa dessas aflições. As palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. E essas foram as palavras de hoje, que você possa receber elas no seu coração, que você possa continuar meditando nelas durante o seu dia, que elas possam edificar a sua vida. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, obrigado pelo que nós lemos, e abençoa para que essas palavras façam moradas em nosso coração, e para que nós possamos aplicá-las, para que nós possamos ser transformados por essas palavras. Continua conosco, Senhor, abençoa o nosso dia para que nós possamos fazer as nossas atividades, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos descansos, nossos afazeres domésticos, tudo que nós vamos fazer para que seja abençoado por Ti, para que seja guiado e conduzido pela Tua presença, pela Tua vontade. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor faça companhia, para que o Senhor traga cura, para que o Senhor estenda sua forte mão e poderosa para trazer a regeneração. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor abra as portas de emprego, para que o Senhor não deixe que o Teu povo passe necessidade. Continua conosco, nos abençoando, Senhor, nos dando força para lutar contra a nossa própria carne e fortalecer o nosso espírito pela Tua graça. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere, que Deus continue te protegendo, te guardando e te dando forças, e que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Até amanhã e te vejo para mais um devocional amanhã. Fique com Deus.